Prof. Alex Nina ensina. Em vídeo anterior, nós começamos a palestra de TCC com um prompt só. Eu mostrei minha trajetória acadêmica e como ela é relevante para os insights que eu dou nessa palestra. Aqui mostrei a guerra das IAs e o Cloud como a IA mais utilizada. Mostrei vários prompts aí com o link da playlist desse prompt para ser feito um TCC com um prompt só e questões éticas relacionadas a isso. E continuando aqui a nossa palestra, vamos falar de prompts para pré-projetos, porque existem alguns tipos de trabalho que a IA não faz resultados. O típico exemplo é a análise laboratorial. Então, não tem como a IA, obviamente, até hoje, né, fazer uma análise laboratorial. O que dá para se fazer se você estuda química, agronomia, geologia, algum curso que faça análise laboratorial, é fazer o pré-projeto com inteligência artificial. Mas é claro, ir lá no laboratório, coletar amostra, levar para o laboratório, fazer análise no microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, não dá para você fazer com inteligência artificial, pelo menos até onde eu sei, não dá para se fazer com um prompt. E aí, você vai parar no pré-projeto, o que já é um grande avanço. Porque se você assistiu o meu vídeo anterior, e eu peço para se inscrever no canal Meritocrata que está de collab com este vídeo, você vai ver que antes da inteligência artificial, fazer um pré-projeto de TCC demorava, nas disciplinas que eu ministrava, cerca de 6 meses. E você simplificar isso para um prompt em um dia é uma coisa extraordinária para quem vivenciou isso. Além disso, uma das vantagens desse tipo de trabalho é que a gente não vai ter o risco dessas discussões éticas. De que você vai ser acusado de não ter feito, de não ser o autor original do seu trabalho. Por mais que a IA ajude a montar o esqueleto, não tem como a IA fazer análise de laboratório. Então, no mínimo, você vai ter que ter feito análise de laboratório. Isso dá uma maior credibilidade frente a alguém que possa eventualmente lhe acusar de plágio. Não tem como, ou de não ter feito o trabalho. Não tem como, você teve que ir para campo ali. Para campo não, para laboratório, fazer análise. Outro tipo de trabalho, poderia ser trabalho de campo também, eu não coloquei aqui, tá? Mas na geologia é muito utilizado o trabalho de campo. Entrevista. Entrevista, você vai ter que coletar os dados primários, assim como análise laboratorial. Portanto, não tem como fazer somente com um prompt da IA. Dá para você fazer para projeto, dá para você estruturar um roteiro de entrevista. A entrevista é um método qualitativo. Você vai entrevistar pessoas-chave de determinado problema. Não precisa entrevistar um grande número de pessoas. Você não vai fazer análise estatística. Você, por exemplo, se quer entrevistar, se quer seu problema de pesquisa, seu objeto de pesquisa é um instituto federal, você pode entrevistar o reitor desse instituto federal e outras pessoas que estão na pró-reitoria de pesquisa, extensão, que são pessoas chaves ali sobre aquele seu objeto de pesquisa. Não precisa ser muitas pessoas, precisa ser pessoas importantes para aquilo que você vai entrevistar. Eventualmente pode entrevistar um aluno, talvez um representante aí dos alunos, mas não precisa entrevistar um número grande de alunos, já que você vai trabalhar muito mais de forma qualitativa sobre a fala deles. É diferente do questionário. Aqui sim é método quantitativo, você vai fazer perguntas fechadas, enquanto que na entrevista as perguntas são abertas, com um número grande de pessoas participando daquele problema para você, seu trabalho ter ali uma relevância estatística. E é claro, ambos precisam passar pelos comitês de ética. Se você for trabalhar com pessoas, ambos trabalham com pessoas, obviamente, né? Então tem que passar pelo comitê de ética, que eu já tenho vídeo aqui no canal. Isso é uma coisa que muita gente na pesquisa não sabe. Pensa que são questões simples e não precisa passar pelo comitê de ética. Não, precisa. Se você não passou pelo comitê de ética, fez uma entrevista ou um questionário, então seu trabalho está em risco de você ter ali depois problemas, inclusive ali com inviabilidade do trabalho. Se você já fez isso, corre atrás, que dá para você fazer isso mesmo com o trabalho já sendo feito, de forma retroativa, que a gente chama. Inclusive, eu estou orientando um trabalho em que a minha orientanda ela analisou uma instituição, os trabalhos ditos ser feitos numa instituição, quais deveriam passar pelo comitê de ética, e são vários trabalhos de entrevista e questionário, mas não tem evidências que realmente passaram, perdão. Então, isso mostra que é um problema que eu já detectei aí em vários estudos que eu li, que fez entrevista, fez questionário, mas não tem lá no apêndice
os apêndices adequados da plataforma Brasil. Às vezes você até tem lá um termo de consentimento, mas não são seguidos ou padrão, não seguem o padrão da plataforma Brasil, que é por onde você tem que fazer o processo de análise de comitê de ética, tá? Mas em ambos os casos, você faz um pré-projeto com um roteiro de questionário, por exemplo, já pré-estabelecido pela IA. Claro que você pode aprimorar e você deve aprimorar, mas já deixa o seu trabalho bem avançado para isso. E, obviamente, depois que você coleta os dados e coloca eles no trabalho, a IA consegue aprimorar ali a redação, criar gráfico, enfim.